Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa já estar te abençoando, que a presença de Deus possa estar entrando na sua vida agora, se manifestando, tocando o teu ser. Que a alegria do Espírito de Deus possa estar sobre a sua vida e que todo mal, toda tristeza, toda angústia agora, toda cadeia que tem muitas das vezes tentado nos aprisionar, bata em retirada, porque aonde a presença de Deus chega, o mal tem que sair. Receba a paz, receba a alegria, receba a presença do Espírito de Deus. Quero ler com vocês João capítulo 11, o título diz A Ressurreição de Lázaro. Diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam de que falava de repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também, Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava, de Jerusalém, quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei, há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Você pode, aí onde você está, glorificar a Deus por esta palavra abençoadora para as nossas vidas. Onde aqui vai narrar um fato de uma família que está passando por um período muito delicado, um período de dificuldade, mas não é qualquer dificuldade, porque se eu perguntar aí para você agora onde você está, você tem alguma dificuldade? Você vai ter várias dificuldades para me contar, e eu também vou ter algumas dificuldades para falar, mas aqui o que está acontecendo? Um homem está muito doente, e este homem, ele era ali íntimo, vamos dizer assim, de Jesus. A sua casa era uma casa que tinha intimidade com Jesus, era uma casa que recebia Jesus, que hospedava Jesus. E vai lembrar que isso era de muita valia, porque o próprio Jesus vai dizer que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Mas essa era uma casa que abria as portas para Jesus.
E aqui a gente vai ver que, né, essa família ela vai passar por essa situação, por esse período de enfermidade, né? Essa família vai passar por esse período de situações difíceis mesmo, né? E o homem vai ficar doente, as irmãs vão mandar avisar Jesus. Jesus está distante. Só que quando Jesus fica sabendo que Lázaro, que tanto ele amava, está doente, Jesus não vai se mover de imediato, porque Jesus ele trabalha com propósito. Você pode falar isso para você onde você está agora? Jesus não age por desespero. Jesus não age por emoção. Jesus não age por conta da minha vontade, pela minha necessidade e urgência. Jesus ele age dentro de propósito. Em nome de Jesus, pega essa palavra para a tua vida. Jesus, ele trabalha dentro de propósito. E qual era o propósito nessa ocasião? Glorificar o nome do Senhor. Então, nós precisamos entender que vamos passar por algumas diversidades, por alguns problemas que vão servir para glorificar o nome de Deus. E o que a gente vê aqui nessa situação, né? Jesus, aonde ele está, ele permanece, porque provavelmente Jesus não estava a passeio naquele lugar onde ele estava ali curando, provavelmente, libertando, porque enquanto Jesus não faz na nossa casa, na nossa família, isso não significa que ele não está trabalhando, porque a palavra de Deus diz que desde a antiguidade nunca se ouviu falar em um Deus que trabalha por todos aqueles que nele espera. Se você está esperando em Jesus, em nome de Jesus, levanta tuas mãos, glorifica, porque ele está trabalhando. Ainda que não pareça. Vamos ver lá em João capítulo 2, né, quando ali a mãe de Jesus vai falar que acabou o vinho, Jesus vai dar uma palavra dura, né? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Só que a gente vai ver que aquela mulher, né, a mãe de Jesus, ela não vai ficar com essa resposta. Ela vai falar para os servos assim: fazei tudo o que ele vos disser. Porque ainda que pareça que Jesus não vai fazer nada, ainda que pareça que ele não está fazendo, é certo ele fazer alguma coisa. Então nós precisamos agir com o nosso Deus assim. Orou? Espera o milagre. Orou? Tenha perspectiva de mudança. Orou? Creia que haverá um cenário de vitória logo, logo. Esteja preparado. Então, se você aí tem lutas, tem problemas, tem aflições, se programa, porque vai haverá momentos de celebração também. Se programa, porque haverá momentos de testemunho. Começa já a ver a tua roupa de culto e ação de graça. Começa a ver quem é que vai pregar no teu culto e ação de graça. Começa a ver, aleluia, o que você vai oferecer de comes e bebes para os seus convidados. Porque aquele que pede ajuda a Jesus, saiba de uma coisa: ainda que ele não venha no nosso momento emotivo de necessidade, mas ele virá no tempo certo para a glória de Deus. Amém? Levanta suas mãos nessa hora e começa a dizer para o mundo espiritual: Jesus vai chegar. Jesus vai voltar. Jesus vai entrar na minha casa. Jesus vai entrar nesse cenário. Começa a dizer para o poder da enfermidade: em nome de Jesus, é melhor você sair antes que ele se manifeste. É melhor você sair antes que ele chegue. Porque quando ele chegar, ainda que esteja a morte presente, vai ter que bater em retirada. Porque quando Jesus chega, a autoridade da sua voz faz a morte bater em retirada. Faz a morte abandonar o corpo, o ambiente. E a vida ocupa o lugar, porque Jesus é a própria vida. E aqui a gente vai ver que Jesus ainda fica por 2 dias naquele lugar onde ele estava. E quando ele volta, né, ali a gente vai ver que Lázaro já está morto. A princípio Jesus vai dizer para os discípulos, né, vamos voltar porque Lázaro está dormindo. E aí alguns não vão entender, né, certas coisas, porque há esse mistério, né? Jesus está falando numa linguagem e a gente às vezes não está entendendo. Então, embora ali os discípulos andavam com Jesus, eles muitas das vezes não captavam as coisas claramente como Jesus queria dizer. E isso aí eu não vou nem dizer que é pecado
ou que é errado. Mas uma coisa a gente precisa assim entender: por mais tempo que a gente tenha com Jesus, por mais intimidade, por mais que nós tenhamos relacionamento com Jesus, Jesus sempre vai estar à frente de nós. Jesus sempre vai saber o que a gente não sabe. Jesus sempre vai ter acesso ao que a gente não tem, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o próprio Deus. E aqui ele está falando que Lázaro dorme, mas Jesus já estava querendo dizer que Lázaro estava morto. Então Jesus não estava presencialmente, fisicamente, na cidade de Betânia, mas ele já sabia que Lázaro estava morto. Até que os discípulos vão falar assim: se ele está dormindo, então ele está salvo. E ali Jesus vai revelar um mistério. Não, ele não está salvo, ele está morto. E eu vou lá resgatar ele das mãos da morte. Amém? Porque salvo nós estamos em Jesus. Salvo nós estamos quando a voz de Jesus nos chama e a gente obedece. Enquanto nós estamos sob o poder da morte, enquanto a nossa casa está sob o poder da morte, enquanto o casamento está sob o poder da morte, enquanto a família está sob o poder da morte, não tem ninguém salvo. Então que venhamos abrir os olhos, porque às vezes a vida está acontecendo de uma maneira, todo mundo à vontade, as coisas estão fluindo como a gente acha que tem que fluir, só que assim, não tem prosperidade da parte de Deus, não tem a palavra de Deus sendo cumprida, não tem libertação no ambiente, não tem cura, não tem prosperidade. O ambiente não tem nada a ver com o que Deus nos prometeu, mas nós achamos que está tudo bem, está salvo. E aqui a gente vai ver que Jesus ele faz questão de voltar à Judéia. E ele fala: voltemos à Judéia. Por quê? Porque Lázaro, na verdade, não dorme, ele está morto. Porque assim diz o texto. Então Jesus disse claramente, aqui no versículo 14, Lázaro está morto. Aqui no versículo 11 diz assim: assim falou Lázaro, nosso amigo, dorme, vou despertá-lo do sono. E no versículo 7 diz assim, depois disso, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Então, no endereço onde Lázaro estava morto, Jesus tem a intenção de voltar. Porque quando alguém íntimo de Jesus morre, quando alguém íntimo de Jesus é aprisionado pelo poder da morte, a gente vai ver que Jesus ele faz questão de voltar ao endereço para consertar as coisas. Amém? Jesus ele volta na Judéia, porque ali na Judéia tem alguém sob o domínio da morte. E aquele que tem intimidade com Jesus não pode ficar sob o domínio da morte. Então Jesus fala: eu vou voltar lá. E Jesus está dizendo nessa hora para alguém: eu vou voltar. Ainda que hoje esteja sob o domínio da morte. Ainda que hoje esteja sob o domínio da prostituição. Ainda que hoje esteja sob o domínio da infidelidade. Ainda que hoje esteja sob o domínio da rebeldia. Ainda que hoje está sob o domínio do vício. Ainda que hoje está sob o domínio da cachaça, da bebida, do cigarro, das drogas, eu vou voltar naquela terra para resgatar aquele ou aquela que tem intimidade comigo e trazer para a luz e trazer para a vida. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Eu não sei quem está sobre o poder da morte agora, mas o Senhor está dizendo: eu vou lá e eu vou resgatar, e eu vou chamar pelo nome. Você pode levantar as mãos agora, levar o pensamento a essa vida, aquela vida que precisa ser resgatada por Jesus. E diz: Jesus, vai lá. Jesus vai, porque só o Senhor pode ter autoridade para fazer isso. E aqui a gente vai ver que logo, Jesus chega lá, realmente Lázaro está morto. E a gente vai ver que Maria ela fica sentada à mesa, mas Marta ela corre, que Marta ela era assim, dinâmica, enérgica, de atitude. Vamos lembrar ao longo da história que Marta foi a primeira ali da família a convidar Jesus para dentro de casa. Lá naquela passagem onde Marta e Maria, onde Maria fica ouvindo as palavras e Marta está atarefada arrumando a casa,
Vamos voltar um pouquinho, que quem bota Jesus para dentro da casa é Marta. Eu já vi muita gente falando de Marta, né? Mas é Marta que convida Jesus a entrar. E ela foi responsável, talvez, por colocar, por cultivar esse relacionamento de Jesus com a família. Que sejamos pessoas assim, pessoas que responsáveis por cultivar um relacionamento entre a nossa casa e o nosso Jesus. Que seja por meio de mim e de você que a porta seja aberta para Jesus entrar. Às vezes a gente fica, um falando do outro. Ah, que Maria é assim, Marta é assado. Mas cada um tem a sua importância. A Bíblia fala que são vários membros, mas é uma operação única de um mesmo Espírito. Amém? Então, da forma que Deus te usa é uma, da forma que Deus vai usar o teu irmão ou alguém da tua casa é outra. Mas tudo para a glória do nome do Senhor. Ainda voltando aqui para falar de Lázaro, a gente vai ver que Marta ela vai dizer, para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Glória a Deus. Essa declaração tem gente que entende como uma reclamação, né? Se o Senhor estivesse aqui, mas o Senhor não estava. Mas não era isso que ela queria dizer. Ela estava querendo declarar algo que nós temos que declarar. Se Jesus está, a morte não tem poder, irmãos. Se Jesus está, o vício não tem poder. Se Jesus está, aleluia, as feitiçarias não têm poder. A macumbaria não tem poder. Se Jesus está, levanta a mão e dá glória. A rebeldia, a rebelião não tem poder. Se Jesus está, a fofoca não tem poder. Se Jesus está, a desunião não tem poder. Aleluia. Porque se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Glória a Deus. E aqui a gente vai ver que ela fala assim: mas eu sei que se tu pedir ao Pai, a Deus Pai, Ele assim vai conceder, Ele te ouvirá. E ali Jesus vai liberar uma palavra para ela, vai dizer assim: Marta, Lázaro há de ressuscitar. Glória a Deus. Vamos aqui a palavra, lá no versículo. O versículo diz assim, aleluia. Glória a Deus. No versículo, muitos judeus tinham ido consolar, Marta e Maria, no versículo 19. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada à mesa. E aí no versículo 21 disse, pois Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí 22, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. 23, disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei, há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E aqui ela está falando de algo profético, de algo que vem assim, ela vem falar da profecia, que naquele grande dia, os mortos ressuscitarão, porque ela conhecia, ela cria nesse evangelho, ela cria nessa mensagem profética de ressurreição. Mas aqui Jesus vai dizer para ela algo interessante, No versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, não era o caso de Lázaro ressuscitar somente no último dia. Posteriormente, a gente vai saber que Lázaro morreu de morte natural. Mas, naquele episódio ali, não era tempo ainda de Lázaro morrer, mas era tempo de Lázaro passar pela morte, mas ressuscitar. E nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo com o nosso Deus. Se é tempo de morrer ou se é tempo de ressuscitar. Aqui Jesus ele vai liberar uma palavra: ainda que ele esteja morto, viverá. Por quê? Porque eu estou aqui. Aleluia. Então Jesus ele vai além do que Marta falou. Porque Marta fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vai além, fala: mas agora eu estou, ele vai ressuscitar. Amém? Aleluia. Porque
a autoridade de Jesus, ela sempre nos surpreende. Porque no caso ali, Marta vai falar, ainda que o Senhor peça, eu sei que que o Deus Pai vai ouvir. Mas Jesus, ele vai falar, ele vai ressuscitar, porque eu cheguei. Amém? Porque basta a presença dele chegar, irmãos. Aí o negócio é outro. A sentença é outra. O cenário é outro. Se Jesus chegou, acalma o teu coração. Se Jesus chegou, espere o negócio mudar. Às vezes é um papel que tu está ali para assinar. Às vezes é um tratamento que você está para começar. Às vezes é um negócio que precisa fechar. É um acordo que precisa firmar. Até que você fez. Mas Jesus está dizendo, eu cheguei agora. Ainda que o homem esteja não te dando opção. Ainda que você esteja sem opção. Porque eu cheguei agora, tu tem opção. Então, nessa hora, quais são as decisões que você precisa tomar? Quais são as atitudes que você precisa tomar? Porque até então o cenário era um. Porque a opção que Marta e Maria tinham ali até o momento era o quê? Morreu? Vamos enterrar, vamos sepultar. Vamos ressuscitar, vamos seguir a vida. Morreu, sepultou e agora vamos seguir a nossa vida. Só que Jesus resolveu chegar depois do sepultamento, aleluia. Jesus resolveu chegar depois, muitas das vezes, de quem firmou um acordo, de quem deu uma palavra, de quem se comprometeu. Meu Deus! Às vezes nós somos assim pressionados a uma situação, a uma ocasião, a tomar decisões que não queríamos tomar. E Deus está dizendo nessa hora, porque para isso Ele veio, para desfazer as obras do diabo. Quem sabe fomos ali pressionados, caímos em alguma armadilha, porque eu vejo nessa hora a pura revelação da palavra descendo neste momento. Eu não sei qual é a tua real situação, mas talvez tem gente te visitando agora e dizendo, eu sinto muito, eu lamento, esse agora é o cenário, esse agora é o fim da história, agora vai ser assim mesmo, agora já era. Depois que você tomou tal decisão, não tem mais jeito. Mas o Senhor está dizendo, eu sou a tua saída, eu sou o teu jeito. Eu sou o que vou fazer o negócio mudar. Aleluia. Vamos continuar? No versículo 25 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda, esse ainda, neste quer dizer muita coisa, ainda, sobretudo, entretanto, todavia, ainda que esteja morto, viverá. Então esse ainda, ele tem um poder muito forte. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Aí ele vai fazer uma pergunta, crês tu isso? Disse ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E, dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantou e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, mais uma vez, Maria afirmando o que Marta já havia afirmado, né? A autoridade, o poder de Jesus. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito de espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor,
Vem e vê. Jesus chorou, irmãos. Glória a Deus. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, exclamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então aqui a gente vai ver, um momento de muitas coisas acontecendo. Jesus se movendo de compaixão, a multidão vendo Maria levantar e achando que ela vai chorar mais ainda no sepulcro, porque tem horas que, não se tem outra alternativa mesmo. Então o que pensaram ela vai chorar mais. Está sentenciado já mesmo, já está enterrado, já está sepultado mesmo. Não tem o que se fazer. E é normal a gente estar numa situação de impossível, e quem está ali ao nosso lado muitas das vezes não tem outra palavra para nos dar que não seja mesmo de impossibilidade, de até ali apoiar a nossa impossibilidade, fortalecer a ideia do impossível. Isso aí é humano, porque o que aquela mulher estava prestes a viver era algo sobrenatural. Nós precisamos ter essa perspectiva de que haverá um dia que nós vamos viver o sobrenatural. Aleluia. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus. E para isso nós temos que estar pronto. Nós temos que ter a convicção, a certeza de que Deus, Ele, de uma hora para outra, Ele vai mudar o cenário. E isso não depende de mim. Isso não depende da multidão. Isso depende da hora que Ele chega e resolve fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Ali Jesus chora. Ali Jesus, ele já procura saber aonde que está, onde que colocaram ele. E Jesus vai de encontro. Jesus ora ao Pai e ele vai chamar Lázaro para fora. E o que eu acho interessante é que Lázaro, quando ele vem para fora, ele vem com as mãos ligadas, com os pés ligados e com o seu rosto tapado com o lenço. E Jesus vai dizer: desligai-o, tirai a pedra e tirai ali as ataduras, Porque a condição que Deus queria dar àquele homem era uma condição de vida. E quem é chamado para a vida não pode estar ligado ainda à morte. Há comportamentos de morto, há posições de morto, há postura de gente morta. Amém? Há vestir-se como morto. Existem pessoas que têm um chamado de Deus, um chamado para a vida, mas se mantém posturado como morto. E Jesus está nos chamando nessa hora, em nome de Jesus, para que nós venhamos nos portar como alguém que foi chamado para a vida. Amém? Que você possa receber essa palavra, que você venha crer em nome de Jesus, que partindo do princípio das nossas dificuldades, das nossas necessidades, Deus
Ele vai usar disso para que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, entenda que Deus ele chega na hora certa. E quando ele chega, não importa se já está sentenciado, não importa se já está sepultado, não importa se já está atado de atadura. Porque se ele quiser fazer, né, chamar para a vida novamente, ele chama com atadura, ele chama com pedra, ele chama como precisa chamar. Ainda que esteja sob o domínio da morte. Recebe essa palavra em nome de Jesus. A morte não triunfará sobre os seus projetos, sobre a sua casa, sobre aquilo que você colocou diante de Jesus. Amém? Porque na hora certa Jesus ele vai manifestar a sua autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente bem vai saber que depois disso, a vida de Lázaro serviu para dar ali, né, um up, né, no decorrer do ministério de Jesus. A gente vai ver que depois desse acontecimento foi onde ali essa situação fez com que Marta e Maria, né, fosse chamar Jesus, e ali Jesus ressuscita Lázaro, e depois que Jesus ressuscitou Lázaro, o que vai acontecer? Os testemunhos, né, começaram a se perdurar, vamos dizer assim, a se manifestar, a propagar, e a multidão começou ali a procurar Jesus, e isso mexeu ali, né, com os perseguidores, e logo vieram as acusações, e em seguida Jesus ali foi levado ao Calvário, né? E a gente vai ver que posterior a isso, louvado seja Deus, Jesus ele foi crucificado. Então, mas a gente vai ver que também após a crucificação houve a morte, e depois da morte Jesus ele ressuscitou. E aí se cumpre o que Jesus havia dito sobre a morte de Lázaro, né? Que essa enfermidade ela veio para a glória de Deus, para a glorificação de Deus, para a glorificação do nome do Senhor. Por quê? Porque partindo da enfermidade que Jesus vai ressuscitar Lázaro, se manifesta também os testemunhos, a procura por Jesus, começa a se propagar ali, né, a palavra, as promessas que tinham em volta de Jesus ali, e muitos se rendem ao Senhor, e isso mexe com o sistema religioso, político, o sistema financeiro também naquela época. E Jesus, ele vai passar pelo Calvário, morre, ressuscita, e o nome de Deus é glorificado. Então que você possa entender que não é nada sobre você, não é nada sobre o que você está passando, porque o que você está passando é só um atalho, é só um instrumento que Deus vai usar para que se cumpra o que já está determinado. Amém? O que Ele vai fazer com a igreja, o que Ele vai cumprir sobre a vida da igreja. E nós somos apenas um canal. Amém? Fluirá por nós. Então, se tiver de passar pelas situações, será nós mesmos que vamos enfrentar tais problemas, tais situações, mas que no final tudo será para a glória de Deus, e nós vamos viver cada palavra, cada promessa. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.